Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a antiga mentira da imortalidade. Dois textos aparecem aqui como base para o nosso estudo. Apocalipse 16, versos 13 e 14, que vão dizer especificamente o seguinte: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governadores da terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E o capítulo 18, verso 2, que vai dizer: Ele deu um forte grito, caiu a grande Babilônia, a cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda árvore, ave impura e de todo animal impuro e detestável. E também o versículo 23. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada, nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres das noivas e dos noivos, pois seus comerciantes eram poderosos do mundo e suas feitiçarias enganavam as nações. Antes de podermos nos aprofundar no estudo de hoje, eu gostaria de orar pedindo ao Espírito Santo de Deus para que nos ajude a entender aquilo que vamos estudar hoje, mas ao mesmo tempo pedindo a Deus para que Ele possa ouvir os clamores que estão aí no seu coração nesse momento, enquanto você estuda essa lição comigo, e ao mesmo tempo os pedidos que foram feitos no nosso chat, na nossa comunidade de oração. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, porque nela nós descobrimos o perigo no qual nos encontramos nesse tempo, e sabendo desses perigos podemos nos preparar através do conhecimento revelado em Tua palavra para esse tempo, para essa geração. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Bíblia, para podermos entender o que o Senhor tem para nós. Mas ao mesmo tempo colocamos diante de Ti cada pedido que está nesse momento diante dos seus filhos e filhas. O Senhor conhece a nossa necessidade melhor que ninguém. E Pai, se tem uma coisa que nós acreditamos, é que todo o poder, toda a autoridade foi concedida a Cristo Jesus, e é no nome dele que nós pedimos que o Senhor possa operar de forma miraculosa na vida de cada um de nós. Ouça os pedidos que foram enviados aqui no nosso chat, e ao mesmo tempo aqueles que estão lá no íntimo do nosso coração. Responda, mais uma vez oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana estamos falando sobre os enganos que seriam comuns exatamente antes da vinda de Cristo Jesus. Enquanto os anjos de Deus, os 3 anjos, trazem a última mensagem de advertência à humanidade, para que se preparem, porque é o último período de graça que está diante de todos os seres humanos. É a hora de nos prepararmos, porque quando o juízo terminar no santuário celestial, então Cristo Jesus virá para poder buscar o seu povo. Cada caso terá sido decidido para a vida eterna ou para a morte eterna. O que é que vai definir de que lado estaremos? As decisões que aqui tomarmos. Exatamente nessa época, o inimigo estará agindo com todo o poder e com todo engano para tentar fazer com que as pessoas que se entregaram a Cristo Jesus que acabem sendo enredadas pelos seus enganos. Nós lemos aqui 2 textos hoje, de Apocalipse 16, versos 13 e 14, que mostram que o João ele viu 3 espíritos impuros semelhantes a rãs, que são enviados aos reis da terra para poderem enganá-los, fazendo sinais e prodígios, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu já li muita coisa a respeito disso, mas um dos comentários que mais me chamaram a atenção e que fazem muito sentido é que exatamente nessa fase que antecede ao retorno de Jesus, espíritos imundos ou demônios com uma capacidade especial de engano, capazes de realizar milagres, estariam agindo no meio da humanidade. A imagem aqui usada é semelhante a rãs. No hemisfério norte, existem algumas rãs que têm uma propriedade qualquer dentro do seu sangue, que durante o período do inverno elas ficam congeladas. Mas essa propriedade que tem dentro do seu sangue faz com que os batimentos cardíacos sejam quase que imperceptíveis.
O fato é que quando chega a primavera, esses seres que são de sangue frio, é claro, eles acabam descongelando e continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Esses espíritos imundos semelhantes a rãs, eles são demônios especialistas em operar milagres com o propósito de poder enganar, mas ao mesmo tempo, esses espíritos, eles durante algum tempo estiveram contidos, como se estivessem congelados, como se eles não tinham, na verdade, autorização para exercer o seu poder. Mas exatamente na última fase da história desse mundo, eles recebem poder e autoridade para exercer o seu engano. E através de milagres, sinais e prodígios, eles buscam enganar os reis da terra, a fim de reuni-los para a última grande batalha entre as forças do bem e do mal. No capítulo 18, por outro lado, que vai falar a respeito da Babilônia que caiu, que ela enganava todas as pessoas, ela se tornou covil de demônios. Existem algumas frases que vão aparecer aqui: morada de demônios, espíritos de demônios, feitiçarias. Tudo isso descreve a ação dos demônios nesse último tempo. E quando nós olhamos para aquilo que Ellen White menciona no livro O Grande Conflito, nas páginas 489 e 490, ela vai mencionar que a imortalidade da alma, ou a crença na imortalidade da alma, seria um dos principais enganos que o inimigo utilizaria exatamente antes da vinda de Cristo Jesus. E amigo, quando você olha para a nossa sociedade, tudo gira em torno da imortalidade da alma. Mesmo no meio das igrejas cristãs, a crença na imortalidade da alma é vista como um pilar do movimento cristão. Quase que todas as denominações cristãs acreditam numa alma imortal. Acreditam que quando o indivíduo morre, a sua alma, imediatamente, se ele fez as escolhas certas, imediatamente ele já vai para o céu ou para o inferno. Na verdade, a recompensa acontece logo depois da morte. Por mais bonita que possa ser essa mesma doutrina, essa mesma crença, e aliás, quando você pensa, me lembro, por exemplo, de uma cerimônia que eu fui assistir de uma pessoa que não era um membro da nossa igreja, mas era um bom cristão, e um pastor evangélico fazia essa cerimônia, e ele mencionava: meus amigos, não devemos nos entristecer nesse momento, porque o nosso irmão, nesse momento, está nos braços de Cristo Jesus. Ele já está vivendo nas moradas eternas junto com o Senhor Deus. Bom, se isso fosse uma verdade, a grande pergunta que nós faríamos é: por que o Senhor Jesus precisaria voltar para poder trazer a recompensa para aqueles que se entregaram a Ele, se no momento da morte as pessoas já estão com Cristo? Por que haveria ressurreição, por exemplo? Imagina que se a imortalidade da alma é uma verdade, imagina o Senhor Jesus dizendo: olha, para todas as almas que já estão no céu, ele dizendo: agora vocês vão voltar comigo, e na hora que eu der a ordem, vocês descem, vão lá para a sepultura e depois reaparecem. Não faz sentido nenhum. Quando, na verdade, a Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. E, ao mesmo tempo, a Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus é justo e que cada um receberá de acordo com as suas obras. Se aceitamos a Cristo Jesus, a sua graça nos cobre. E então, no julgamento, as obras de Cristo são levadas em consideração. Mas se não aceitamos a Cristo Jesus, a recompensa recebida ou o castigo recebido será de acordo com o que fizemos no corpo. A Bíblia vai dizer isso. Até numa sociedade injusta como é a nossa, imagine, por exemplo, duas pessoas, dois ladrões são presos. Um deles é um indivíduo que acabou roubando um pão para poder levar para sua casa, porque ele estava desempregado, a família estava passando por grandes necessidades, ele roubou um pão para levar comida para sua família. Bom, é um crime, porque ele não pode roubar, ele não pode se apropriar de uma coisa que não lhe pertence. É um crime, então por isso ele é preso. Ok. Mas um outro indivíduo é preso. Ele é um ladrão famoso de banco. Já roubou bilhões e bilhões de reais. E muitas instituições, com requintes de crueldade, ele cometia os seus crimes, junto com
os roubos a grandes instituições financeiras, ele matava as pessoas e fazia com que elas sofressem muito. Os dois agora são levados diante de um juiz. O que é que você diria se os dois recebessem exatamente a mesma pena? Bom, qualquer pessoa em sã consciência diria, não é justo, porque os dois estão errados, mas o peso dos erros de cada um deles é bem diferente. Você entende que nós, como seres humanos falhos e pecadores, somos capazes de fazer essa diferenciação. Mas quando nós dizemos que o indivíduo não se entrega a Cristo Jesus e que vai sofrer o tormento eterno, nós dizemos que o indivíduo vai para o inferno e que ele vai passar a eternidade toda queimando. Então não importa se ele tenha sido simplesmente uma pessoa que não aceitou a Jesus ou algum indivíduo que foi extremamente mau e que cometeu verdadeiras atrocidades. O castigo de todos será exatamente o mesmo. É isso que nós dizemos quando acreditamos na crença da imortalidade da alma. Nós tiramos de Deus o senso de justiça. E esse engano será um dos enganos que acabará fazendo com que a maior parte das pessoas acabe ficando do lado do inimigo das nossas almas. Quando olhamos para a Bíblia, nós precisamos nos lembrar disso. E hoje, ao olhar para o mundo cristão e ao mesmo tempo pense simplesmente nos filmes que Hollywood tem colocado diante de nós, a grande maioria deles traz a crença da imortalidade na alma, da alma. Não se esqueça, esse é um engano da parte do Senhor Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor Jesus, quando vier, trará à luz todas as coisas e recompensará cada um de acordo com as suas obras. Que nesse dia você possa permanecer firme por aquilo que é certo, ainda que caiam os céus. Esse é meu desejo para você. Que Deus o abençoe grandemente. E eu estudo a lição. E você?